Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de Lucas 6 verso 31, Nova Versão Internacional 2023. Este estudo se concentra no versículo-chave de Lucas 6 verso 31, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Examinando seu contexto histórico e teológico dentro da cosmovisão cristã protestante, o versículo em questão se encontra no Sermão da Planície, um momento crucial no ministério de Jesus. Após curar um homem com a mão seca, Jesus, desafiando a lei judaica sobre o sábado, é acusado pelos fariseus. Em resposta, Jesus proclama os Beatitudes, Lucas 6 versos 20 ao 23, contrastando as bem-aventuranças do reino com as expectativas da sociedade judaica. O contexto histórico e social é de grande relevância, pois Jesus se posiciona contra a hipocrisia e a justiça meramente legalista, priorizando a justiça e a misericórdia que brotam do coração. A frase "como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles" é uma tradução da regra de ouro, um princípio moral encontrado em várias culturas e religiões. Em um contexto cristão, este versículo adquire um significado profundo. É uma expressão da lei do amor que permeia toda a ética cristã. A base teológica encontra-se no amor de Deus demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. João 3 verso 16. Seguir a regra de ouro significa agir de acordo com o amor de Deus, buscando o bem do próximo, independentemente de suas ações. Este princípio, aplicado à vida prática, nos impulsiona à compaixão, ao perdão e ao serviço, refletindo a natureza de Deus em nossas relações com os outros. Estudo Bíblico de Lucas 6 verso 31. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Nova Versão Transformadora. Este versículo, conhecido como a regra de ouro, é um dos mandamentos mais importantes de Jesus, expressando o coração do amor e da justiça. Ele nos convida a transcender nossos próprios interesses e necessidades, colocando o bem do próximo em primeiro lugar. Ao praticar a regra de ouro, demonstramos o amor de Deus e contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. A declaração de Jesus em Lucas 6 verso 31 ecoa a antiga sabedoria judaica, presente no livro de Levítico 19 verso 18. A tradição rabínica interpretava este princípio como "não façam aos outros o que não gostariam que fizessem a vocês". No contexto da vida e obra de Jesus, essa frase ganha um novo significado, expandindo o conceito de não fazer mal para fazer o bem. Ao enfatizar o desejo do outro, Jesus nos desafia a olhar além de nossas próprias expectativas e necessidades, buscando o bem-estar do próximo. A interpretação cristã do versículo enfatiza a necessidade de empatia e compaixão. Jesus, ao nos convidar a fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam, nos chama a colocar-nos no lugar do outro, compreendendo suas necessidades e desejos. Essa prática, que inclui perdão, generosidade e serviço ao próximo, nos aproxima do amor de Deus, que se manifesta na entrega de sua própria vida por nós. O amor, portanto, não é apenas um sentimento, mas uma ação que se expressa em atos concretos de bondade e cuidado com o próximo. Estudo Bíblico, Lucas 6 verso 31. Nova Bíblia Viva. Tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. Introdução. Lucas 6 verso 31. Tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. É uma das mais conhecidas e impactantes declarações de Jesus sobre o amor ao próximo. Encontra-se no Sermão da Planície, um discurso paralelo ao Sermão da Montanha em Mateus, mas com nuances próprias. A sua significância reside na sua simplicidade e profundidade, resumindo a essência da ética cristã, em uma regra de ouro que transcende culturas e épocas. Este verso nos desafia a uma prática diária de compaixão, empatia e justiça, refletindo o próprio amor de Deus revelado em Cristo. 2. Contexto histórico e cultural. No contexto histórico de Jesus, a sociedade judaica era regida por uma complexa legislação, muitas vezes permeada por distinções sociais e hierarquias rígidas. A aplicação da lei frequentemente privilegiou os poderosos e marginalizou os pobres e os oprimidos. O ensinamento de Jesus em Lucas 6 verso 31, portanto, representa uma ruptura radical com essa mentalidade.
Ele não apenas aborda a reciprocidade, mas implica um comportamento proativo e altruísta, invertendo a tendência de esperar apenas o que se considera merecido. A regra de ouro de Jesus não se limita a uma troca de favores, mas a um amor incondicional, que se estende a todos, independentemente de sua posição social ou merecimento percebido. Jesus, como o próprio Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem na teologia trinitária, mostra o exemplo perfeito desse amor, oferecendo sua vida pela humanidade. 3. Interpretação teológica. Perspectiva protestante. Lucas 6 verso 30, e uma apresenta a regra de ouro como um princípio fundamental da ética cristã. De acordo com a perspectiva protestante, essa regra não é um substituto para a lei de Deus, mas sim um resumo poderoso de seu espírito e propósito. A Trindade Pai, Filho e Espírito Santo nos revelam um Deus de amor incondicional. Este amor, expresso de maneira perfeita na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a base para a nossa obediência à regra de ouro. A aplicação prática deste verso requer um exame cuidadoso da nossa própria consciência e uma disposição contínua de buscar a justiça e a compaixão em nossas relações com os outros. Significa tratar cada pessoa com o respeito e a dignidade que desejamos receber, promovendo o bem-estar do próximo, mesmo quando isso implica em sacrifício pessoal. Este princípio guia nossas ações em todas as esferas da vida, desde as relações interpessoais até a participação na sociedade. A busca pela justiça social e a luta contra a injustiça são, portanto, consequências naturais da obediência a este mandamento de amor. Do bíblico, Lucas 6 verso 31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Nova tradução na linguagem de hoje. Este verso, conhecido como a regra de ouro, é uma declaração poderosa sobre como devemos tratar os outros. Ele é encontrado no Sermão da Planície, um dos principais discursos de Jesus, e serve como um princípio fundamental para a vida cristã. A regra de ouro nos chama a agir com compaixão e bondade, colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar. É importante considerar o contexto histórico em que essas palavras foram ditas. Jesus estava falando para uma multidão diversificada de pessoas, incluindo judeus e gentios, que viviam em um mundo marcado por leis rigorosas e desigualdades sociais. A lei mosaica, por exemplo, continha instruções específicas sobre como tratar o próximo, mas muitas vezes essas leis eram interpretadas de forma estreita, beneficiando certos grupos e discriminando outros. Jesus, através da regra de ouro, transcende as leis e regulamentos, oferecendo um princípio universal de amor e respeito, aplicável a todos, independentemente de sua origem ou status social. A interpretação da regra de ouro dentro da cosmovisão cristã reside na crença de que somos chamados a amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22 verso 39. Amar o próximo significa tratar os outros com respeito, compaixão e generosidade, colocando suas necessidades acima das nossas. A regra de ouro nos ensina a agir de forma justa e justa, não apenas para obtermos algo em troca, mas porque é a coisa certa a fazer. Ela nos incentiva a cultivar um coração de amor e compaixão, e a construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e na bondade. Estudo bíblico de Lucas 6 verso 31. O amor como regra de ouro. Almeida Corrigida Fiel. O versículo de Lucas 6 verso 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós, também, conhecido como a regra de ouro, apresenta um princípio fundamental para o relacionamento humano. Jesus, ao enunciar esta máxima, está estabelecendo um padrão de conduta baseado no amor, o qual deve nortear as nossas ações em relação ao próximo. Esta regra transcende barreiras sociais e culturais, oferecendo um guia universal para uma vida de compaixão e respeito mútuo. A passagem de Lucas 6 verso 31 se insere no contexto do Sermão da Planície, onde Jesus, após a cura de um homem com a mão seca, expõe seus princípios de justiça e amor. Jesus demonstra que, apesar de ser confrontado por líderes religiosos que o acusam de violar o sábado, seu objetivo é restaurar o ser humano e trazer cura através de ações de amor e compaixão. A regra de ouro, portanto, nasce neste contexto de debate sobre a lei e a prática da justiça, demonstrando que a verdadeira justiça reside na aplicação do amor
e do respeito ao próximo. A interpretação do versículo evidencia a centralidade do amor no plano de Deus para a humanidade. A regra de ouro, como princípio universal, nos convida a buscar o bem-estar do outro, como buscamos o nosso próprio. O amor, nesse contexto, não é um sentimento passivo, mas uma ação consciente e intencional. Tratar o próximo como queremos ser tratados significa praticar a compaixão, o perdão, a generosidade e a justiça, reconhecendo a dignidade e o valor inerente a cada pessoa. É através dessa prática que podemos refletir o amor de Deus no mundo, promovendo um ambiente de paz e harmonia entre os homens.